Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, deste domingo, dia que nós celebramos a Santíssima Trindade, é o Evangelho de João 16, de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste dia vem nos apresentar Jesus, falando para os discípulos, que ele tem muitas coisas a anunciar, mas eles ainda não estão preparados. Mas o que nos prepara para entendermos as coisas de Deus? O Evangelho desse dia vem nos dizer que o que nos prepara para compreendermos, para vivermos as coisas de Deus, a sua palavra, é o Espírito Santo. Esse Espírito que foi derramado em nossos corações por causa do seu amor por nós. Por isso ele vai dizer no versículo 16, no versículo 12, não sois capazes de compreender agora. Mesmo Jesus tendo passado tanto tempo com eles e semeando sem cessar, ainda assim ele vem dizer que ele não sois capazes de compreender agora. Mas quando o Espírito Santo vier, então eles terão o pleno conhecimento da verdade. Porque é necessário um tempo para amadurecermos. Assim como foi o processo dos discípulos, assim também é com cada um de nós. Os discípulos caminharam com Jesus, ouvindo a sua palavra, Jesus pregando, ensinando a eles tudo o que vinha do próprio Pai. Depois eles passaram a testemunhar o cumprimento dessa palavra, para então receber o Espírito Santo. Então faz parte do nosso processo. Começarmos ingerindo líquido, depois vamos para os pastosos, depois chegamos aos sólidos. Assim também é com a palavra do Senhor. Entendermos, precisamos olhar o que acontece na nossa alma, numa alma, quando finalmente começamos a conhecer Deus. E isso acontece pela vinda do Espírito Santo, que vem fazer morada em nós, que deseja ser um conosco. Mas não para sermos qualquer coisa, não, mas para termos esse pleno conhecimento da verdade, para termos essa experiência desse grande amor de Deus por cada um de nós. Para sabermos o que o Senhor tem para cada um de nós. E não é possível conhecer a Deus sem experimentar esse grande amor. Sim, esse Espírito Santo que nos é dado porque primeiro Deus nos amou cada um de nós. É por causa desse amor que é derramado nos nossos corações que nós recebemos o Espírito Santo. E assim possamos conhecer plenamente o Senhor, a tal ponto de podermos entender o tamanho desse amor. Mas novamente eu volto a dizer, isso só acontece por causa do Espírito Santo. Então que possamos nesse domingo, dia do Senhor, pedir do Senhor essa experiência com o Espírito Santo, falarmos para Ele: Senhor, eu desejo conhecer-te plenamente. Envia-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Toca-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com esse teu amor, com o espírito de coragem, de amor.
o Espírito que nos dá a te conhecer, que nos dá a graça de podermos te conhecer plenamente. Peça ao Senhor nesse dia, dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo, esse espírito de coragem, esse espírito de amor, de esperança, para te conhecer cada vez mais, para ter a nossa alma, a minha alma purificada, para chegarmos ao conhecimento da verdade, essa verdade que nos liberta, nos cura e nos salva. Então, Senhor, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo neste dia. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, dia do Senhor, dia da Santíssima Trindade, e infunda em cada um de nós, em cada um que ouve, que compartilha, o seu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nos conduza para experimentarmos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.